Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto gigante, a nova forma como o governo brasileiro faz suas compras. E olha, nós estamos falando de uma mudança que mexe com bilhões de reais e afeta a vida de milhares de empresas, sabe? Desde quem vende uma caneta até quem desenvolve um software super complexo. Bora entender o que mudou de verdade? Vamos começar com essa pergunta que está aí na tela e que provavelmente muita gente já se fez. Por que comprar para o governo parece ser sempre tão complicado e tão caro? É uma dor de cabeça, né? Tanto para quem quer vender, quanto para o próprio governo que precisa do serviço. A boa notícia é que tem uma lei nova na área que chegou para tentar dar um jeito nisso. Para a gente entender essa revolução toda, nosso papo vai passar por 5 pontos principais, tá? Primeiro, o tamanho do problema que a gente tinha nas mãos. Depois, vamos conhecer a nova lei que promete ser a solução. Na sequência, a gente vê como a teoria vira prática, quem são os guardiões desse sistema e, por fim, damos uma espiada no futuro das compras públicas no Brasil. Então vamos lá. Começando pelo começo, o sistema antigo de compras era um verdadeiro labirinto, uma estrutura que já tinha décadas de uso e que, sinceramente, não dava mais conta da complexidade do Brasil de hoje em dia. Os problemas eram gritantes, processos que se arrastavam por meses, super lentos, super burocráticos, custos de logística absurdos, o que é um desafio enorme num país com o tamanho do nosso. E mais, era uma porta praticamente fechada para empresas menores. E claro, tudo isso criava um ambiente perfeito para o desperdício de dinheiro público, para a ineficiência. E a resposta para esse caos todo foi a nova lei de licitações. E olha, presta atenção, não é só uma atualizaçãozinha não, é uma reestruturação completa da forma como o governo compra as coisas. O espírito da lei é um só: modernizar. E para isso, ela se apoia em 3 pilares que são fundamentais: mais eficiência, para gastar melhor o nosso dinheiro; mais transparência, para que todo mundo possa fiscalizar de perto; e, claro, mais competição, abrindo as portas para que mais empresas possam participar dessa disputa. A nova lógica é bem mais clara e foi dividida em 3 passos. Primeiro de tudo, um planejamento obrigatório e muito mais rigoroso, para saber direitinho o que se precisa comprar. Depois, vem a licitação em si, que agora tem umas modalidades bem inovadoras como o diálogo competitivo. Basicamente, o governo conversa com o mercado para construir junto a melhor solução. E por fim, a gestão do contrato, que agora é toda centralizada num portal nacional online, permitindo que qualquer pessoa acompanhe o processo do início ao fim. Ok, a teoria é bonita, a gente sabe, mas e na prática? Será que essa lei está realmente mudando o jogo? Vamos ver agora como isso está acontecendo na vida real. Bom, o primeiro grande foco da nova lei é a busca por eficiência. A ideia aqui é bem simples: conseguir o melhor produto ou o melhor serviço pelo menor preço possível. É juntar qualidade com economia. Para a gente ter uma dimensão do tamanho do desafio, vamos olhar o caso de Mato Grosso. Lá, 106 dos 142 municípios são bem pequenos, com menos de 20 mil habitantes. Para eles, comprar bem é uma luta diária, porque sozinhos eles não têm poder de barganha e ainda sofrem com a logística. E a solução, inspirada pela nova lei, foi genial. Criaram uma central de compras. Juntos, esses pequenos municípios ganham muito mais força para negociar. E o resultado? Uma economia que pode chegar a 60%. É a prova de que a união e o ganho de escala que a lei incentiva fazem uma diferença brutal. Mas essa mudança não é só de processo não, é uma mudança de pessoas também. Uma lei nova exige novas competências, novos conhecimentos, tanto de quem vende para o governo quanto de quem compra em nome dele. A fala do Felipe Ferreira, que é fundador de uma startup de saúde, resume bem esse desafio. Ele diz: "Nós somos farmacêuticos, não somos empresários. Precisamos de bagagem." Isso mostra perfeitamente que não basta ter um produto incrível, é preciso aprender a navegar nesse mundo complexo das compras públicas. E essa necessidade de capacitação, gente, vale para todo mundo. Desde startup que está começando agora, como a Medtech, até empresas que já são super experientes no setor, como a Voyager e a Inove Tecnologia. E claro, o treinamento também é fundamental para os servidores públicos que estão ali na linha de frente, como a equipe da Prefeitura de Mossoró. Regras novas são importantes, mas elas não se aplicam sozinhas, né? É aí que entram os órgãos de controle, como os tribunais de contas. Eles atuam como verdadeiros guardiões do sistema, garantindo que as regras sejam cumpridas. Um exemplo bem claro disso veio de Irati, no Paraná. A prefeitura queria contratar um serviço de TI e exigiu que o responsável técnico da empresa fosse obrigatoriamente um engenheiro de software.
O Tribunal de Contas do Estado foi lá e interveio, dizendo que essa regra era restritiva demais porque outros profissionais de TI também poderiam fazer o trabalho. O resultado? A licitação foi suspensa para garantir uma competição mais justa para todo mundo. A lógica por trás dessa decisão foi muito bem explicada pelo conselheiro Fernando Guimarães. Ele destacou que as exigências precisam ser só as estritamente necessárias e proporcionais ao interesse público. Ou seja, as regras existem para garantir o melhor para a população e não para criar barreiras e limitar a concorrência sem motivo. E a fiscalização continua de olho vivo, identificando problemas que se repetem. Além de regras restritivas, o sobrepreço, ou seja, pagar mais caro do que vale, é um dos mais comuns. Um caso desses aconteceu em Rio Preto, Minas Gerais, onde o Tribunal de Contas barrou uma licitação de quase 25 milhões de reais porque encontrou preços muito acima do mercado para serviços simples como jardinagem e limpeza. E agora, olhando para o futuro, a conversa já está mudando de novo. Não se trata mais apenas de buscar o menor preço. Outros valores, tão importantes quanto, estão entrando nessa equação. Um exemplo claro disso é a integridade. A lei atual só exige que empresas tenham programas de compliance para contratos gigantescos, acima de 200 milhões de reais. Um novo projeto de lei quer baixar esse limite drasticamente, para 10 milhões. Isso faria com que muito mais empresas precisassem demonstrar formalmente o seu compromisso com a ética. Outro pilar que está ganhando uma força tremenda é a sustentabilidade. A ideia aqui é muito poderosa. Usar o gigantesco poder de compra do governo como uma alavanca para a economia verde. Cada compra pública passa a ser também um investimento num futuro mais sustentável para todos nós. O que a gente está vivendo, então, é muito mais do que uma simples mudança de lei. É uma mudança de cultura. O grande desafio é encontrar o equilíbrio perfeito. De um lado, a agilidade e a economia. Do outro, a justiça, a integridade e a sustentabilidade. É uma balança delicada. A nova lei busca a agilidade, mas ao mesmo tempo, a fiscalização e as novas demandas por integridade e sustentabilidade trazem mais complexidade para o processo. E isso nos leva à pergunta central para o futuro das compras públicas. Como é que a gente encontra o equilíbrio ideal entre mais regras e mais agilidade? Fica aí a reflexão.